Saudamos a todos, irmãos, irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Para nós é motivo de muita alegria ter o privilégio de estar com vocês, trazendo um pouco daquilo que nós conhecemos para que possamos ajudar aqueles que às vezes não entendem muito bem a palavra de Deus, estudando sozinhos. Nós então fazemos aqui o nosso comentário e muitas pessoas, graças a Deus, têm sido beneficiadas com estes comentários. Espero que vocês também estejam sendo abençoados por Deus e tomado decisões ao lado de Jesus. Agradecemos a todos, onde quer que se encontrem, aqueles que são inscritos no canal Hora Tranquila, aqueles que compartilham e também vocês que nos escrevem. Mandamos aqui um alô especial para Ricardo Rodrigues e Nilda, são de Caporã, na Paraíba. Maria Filomena é de Mucajaí, em Roraima. Nelly Tavares é de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Daniel e Aparecida são de Campinas, São Paulo. Lázara Gomes é de Jataí, em Goiás. Domingos Mendonça é de Paraupebas, no Pará. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças pela oportunidade que nos dás de estarmos junto com os nossos irmãos e amigos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que nos dê entendimento e nos ajude a tomar decisões ao Teu lado, ao lado da verdade. Te agradecemos por este dia. Que as Tuas bênçãos estejam estendidas sobre cada pessoa, onde quer que se encontra, e que estão buscando a Tua face. Dê vitórias, Pai, a cada um nas suas lutas, nos seus problemas. Dê vitórias e que sejam reconhecidos que tudo vem de Ti. Que sejam testemunhas Tuas onde quer que se encontrarem. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Estamos continuando o estudo desta semana. O tópico geral fala sobre lei e graça. E durante os estudos que fizemos até aqui, nós já vimos que a graça de Deus, ela se encontra presente em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, não é somente no Novo Testamento. Quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram uma nova chance, Deus não os destruiu, Deus demonstrou graça para com eles, perdoando-lhes, fazendo vestes de peles de carneiro, e isso simbolizava a justiça de Cristo que era imputada a eles. Eles foram expulsos do paraíso, mas Deus os perdoou. E então, depois nós encontramos vários exemplos de patriarcas que também falharam, mas Deus sempre perdoou e demonstrou graça para com eles. E agora, aqui em Deuteronômio, nós estamos vendo também a graça de Deus presente e a lei como necessidade de obediência àquilo que Deus requer de cada um de nós. Quando o povo de Israel estava lá junto ao Monte Sinai e Moisés subiu para falar com Deus, permaneceu lá 40 dias, 40 noites, e o povo então lá embaixo pediu a Arão que fizesse um bezerro de ouro para que eles pudessem adorá-lo, porque Moisés não ia mais voltar. Vejam, em poucos dias eles se afastaram daquilo que eles haviam dito que tudo que o Senhor falou faremos, e agora estavam adorando imagens de escultura. Moisés, quando desceu e viu aquilo, ele quebrou aquelas duas tábuas naquele bezerro de ouro, e Deus então poderia ter destruído o povo ali naquela ocasião também. E Deus demonstrou graça para com eles e disse para Moisés: prepare 2 tábuas de pedra e traga aqui que eu vou escrever novamente. E assim aconteceu. A lei de Deus, ela nos é dada para o nosso próprio bem. Se nós quisermos ser felizes, se nós quisermos viver bem, nós precisamos estar seguindo estes 10 mandamentos que Deus deixou. É uma proteção que nós temos em nossa vida, neste mundo que nós vivemos de pecado, de tribulação, de lutas, problemas. Se nós somos fiéis a Deus, obedientes, nós seremos protegidos de tudo aquilo que o inimigo tenta contra nós. A proteção, então, está
em nós sermos fiéis e obedientes a Deus e, claro, aceitando a Jesus em primeiro lugar, e pela graça Ele nos perdoa e nos aceita. Nós vemos que aqui no livro de Deuteronômio, várias vezes o povo de Israel, quando eu digo povo de Israel, é aquela nova geração que ia entrar na Terra Prometida. Aquela antiga geração que saiu do Egito, todos que tinham de 20 anos para cima morreram no deserto. E então essa nova geração, elas não viram o Mar Vermelho se abrindo, elas não viram aquele exército de Faraó perecendo no Mar Vermelho, elas não viram muitas coisas que Deus havia feito. E então Moisés aqui em Deuteronômio traz à lembrança do povo tudo aquilo. Nós sabemos que é lembrado ao povo que o Senhor havia tirado o povo de Israel lá do Egito com mão poderosa, com um braço estendido, com um grande espanto, com sinais e com milagres. Está em Deuteronômio 26, verso 8 e também Deuteronômio 16, de 1 a 6. O poder de Deus era manifestado, mas mesmo assim o povo se rebelava, se desviava. E aqui no Antigo Testamento, quando nós vemos no livro de Êxodo, é mencionado um exemplo da poderosa libertação da parte de Deus por sua graça, da escravidão e da opressão que eles sofriam lá no Egito. Em Miqueias, no capítulo 6, verso 4, nós lemos: "Pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão." Vejam, Deus, além de libertar, Ele resgatou. Assim como nós hoje, quando aceitamos a Jesus, nós somos libertos da escravidão do pecado e somos redimidos, resgatados pelo sangue de Jesus. Então nós fomos criados por Deus, somos filhos dele, mas também fomos redimidos, pertencemos a Jesus e a Deus duas vezes, pela criação e pela redenção. Porque quando entrou o pecado do mundo, nós não tínhamos mais direito à vida eterna. Mas através de Jesus, Ele nos redimiu, nos resgatou da escravidão do pecado, assim como o povo de Israel foi resgatado lá da escravidão do Egito. E então, quando nós lemos também no Novo Testamento, melhor dizendo, nós vemos que este evento, este acontecimento é também mencionado como um símbolo da salvação pela fé em Jesus. Nós lemos em Hebreus 11, 29 e também em 1 Coríntios 10 que pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Vejam que a Bíblia traz o relato, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, do que Deus fez pelo povo de Israel, que foi uma nação escolhida por Deus para ser luz onde quer que eles estivessem. E quando nós lemos aqui em Deuteronômio, no capítulo 5, a partir do verso 6, nós vamos ver aqui que Moisés ele repete os 10 mandamentos. No verso 6 diz assim: "Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida, em vão. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele em vão. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado conforme o Senhor seu Deus lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Vocês são seus servos e servas. Vocês devem descansar e eles devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito e o Senhor seu Deus o tirou de lá como um forte braço poderoso. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. Honre seu pai e sua mãe como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra.
que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz do meio do fogo, cercado de nuvens e densa escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Então, aqui em Deuteronômio, Moisés está relembrando o que Deus havia falado naquela primeira ocasião lá no Monte Sinai e dado as primeiras tábuas de pedra, e Deus então disse o que nós deveremos fazer para vivermos bem. Lembrar que nós fomos escravos do pecado, mas Jesus nos libertou e Ele requer então que nós o obedeçamos, façamos a sua vontade. É possível que muitos de vocês que estão nos ouvindo hoje nunca leram na Bíblia essa questão dos 10 mandamentos e a questão do sábado, o 4º mandamento. É possível que você está adorando a Deus em um outro dia da semana, com toda a sinceridade de coração, mas agora você já está conhecendo aqui na palavra de Deus. Leia na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, leia aqui Deuteronômios capítulo 5, onde foi repetido os 10 mandamentos. E isso não mudou, continua e continuará por toda a eternidade. Deus, ele é eterno, a sua lei é eterna. Satanás, ele foi expulso do céu porque transgrediu a lei de Deus lá no céu, é a mesma lei. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque eles pecaram, eles cobiçaram, queriam ser iguais a Deus. A lei já existia também, só que ainda não de forma escrita. E quando então Deus chama o povo de Israel, que saiu do Egito, da escravidão, Deus dá de forma escrita para que eles conheçam aquilo que Deus requer de cada um de nós, porque eles também já não conheciam mais. Agora, eles tinham elas escritas e dentro da arca, para a lembrança perpétua de serem obedientes e fiéis a Deus. E o mesmo Deus requer de cada um de nós hoje. Requer que nós sejamos fiéis, obedientes, para que nós possamos viver bem e ter a certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus em nossa vida. Nunca deveremos ter em mente que nós guardamos os mandamentos para ser salvos, não. Nós guardamos os mandamentos porque fomos salvos e porque nós amamos a Deus. E Jesus mesmo disse: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Jesus disse isso em João 14, verso 15, quando ele esteve aqui na terra. Jesus, ele obedeceu o Pai, ele foi fiel. Ele ia aos sábados à sinagoga, como era costume de todos. E Jesus, que é o Criador do universo, ele que estabeleceu o sábado como dia de lembrança para que nós possamos reverenciar a Deus nesse dia, ele também obedecia os mandamentos. Então, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. João 14, verso 15. Agradecemos a todos que estiveram conosco uma vez mais, estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã, dando sequência ao estudo da semana, mas deveremos também nos lembrar que Jesus, em sua oração, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Que Deus nos abençoe.